Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos que nos acompanham no canal Bom Pastor Connect. Meu nome é Vander, eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, da Paróquia Cristo Bom Pastor e Paróquia Divino Espírito Santo de Eloy Mendes. E faço também parte da equipe de leigos na formação de teologia das paróquias. E é com muita alegria que eu recebi esse convite do Padre Mário para poder estar contribuindo nessa formação. Mês de setembro, mês da Bíblia, mês das Sagradas Escrituras, e a gente vai estar, de alguma maneira, auxiliando vocês em chaves de estudo, em chaves de leitura. Dando início, materiais que a gente usou para fontes de estudo. É esse livro aqui, né? Pentateuco, História Deuteronomista, do Padre José Bortolome, certo? Um livro muito interessante, um estudo popular, bem mais dinâmico e bem mais prático. Temos também aqui a Bíblia do Peregrino, né? Que é uma Bíblia de estudo. E a Bíblia Pastoral, ótima também, para a gente poder estar desenvolvendo esse trabalho, certo? Eu gostaria de iniciar fazendo a leitura de uma carta a Timóteo. Inclusive, essa carta a Timóteo está na Dei Verbo, que é um documento da igreja, né? Só para a gente poder se situar aí, ela está aqui na Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Toda escritura, é inspirada e útil para ensinar, repreender, encaminhar e instruir na justiça. Com isso, o homem de Deus estará formado e capacitado para todo tipo de boas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a Bíblia, ela é um livro composto por escritos sagrados, que foram reunidos durante séculos. Os originais da Bíblia foram escritos em aramaico, hebraico e grego. O livro foi dividido em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia, para os cristãos, é a revelação de Deus à humanidade. E a gente dividindo a Bíblia em duas partes, a gente divide ela também em 73 livros, sendo 46 no Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Basicamente aqui a parte que eu fiquei responsável de passar para vocês, como vocês já tiveram a introdução à Sagrada Escritura, a gente vai estar dando início aos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, os livros mais extensos da Bíblia, chamado Pentateuco. O que é Pentateuco? Pentateuco é como é chamado o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Estes 5 livros também são chamados de lei ou Torá para os judeus. E qual que é o significado da palavra Pentateuco? De onde ela vem? A palavra Pentateuco, ela vem do penta, 5, e teucos, volume de livros, saindo assim o significado de obra de 5 livros. Esse nome ele se originou com a famosa e a primeira tradução do Antigo Testamento, chamado Septuaginta, feita do hebraico para o grego, no 3º século a.C. O Pentateuco, eles são os 5 primeiros livros da Bíblia atribuídos a Moisés, por ser considerado o patrono da lei ou Torá pelos judeus.
Como a gente já falou anteriormente, são 5 os livros da Bíblia que formam o Pentateuco, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na formação desses livros do Pentateuco, ele teve várias influências de fonte e também de tradições daquele momento, que ele foi, a cada livro ele vivenciou uma época diferente. Ou seja, a gente tem 4 tradições ou fontes que se destacam. A gente vai destacar 4 ali. Uma delas é a tradição javista, onde se chama Deus de Javé, em hebraico. Adotam uma linguagem especial, um estilo vivo e colorido, com profunda percepção psicológica. Em algumas traduções da Bíblia você encontra lá esse termo Javé, indicando como Senhor Deus. Por exemplo, essa versão aqui da Bíblia Pastoral, você encontra bastante nos primeiros livros, que é o Gênesis, o Êxodo e Números, sempre ali no lugar de Deus, Javé. Já em algumas traduções, como essa aqui, a Bíblia do Peregrino, você já encontra ali Senhor Deus. Em algumas traduções você já encontra, certo? Outra tradição também que se destacou bastante nessa época, em fontes também, é a tradição eloísta, onde se chama Deus de Elohim. Seu estilo é sóbrio e peculiar, evitando o antropomorfismo. É a mesma coisa. Em algumas traduções você encontra no lugar de Senhor Deus, Elohim. Mas as traduções mais atuais da CNBB você já encontra geralmente Senhor Deus, certo? Outra tradição é a tradição sacerdotal. Ela é encontrada nos 4 primeiros livros, mas o Levítico é formado só por essa tradição. E ela foi elaborada praticamente durante o exílio da Babilônia. Ela se interessa principalmente pela organização do santuário, pelos sacrifícios, festas e pelas pessoas e funções religiosas. Fechando aqui a 4ª tradição, a tradição deuteronomista. Ela se limita somente ao último livro do Pentateuco, que é o Deuteronômio. É em grande parte uma recapitulação da história a partir do Monte Horebe, que repete em parte as leis dos outros livros. Mostra que a história reflete o amor de Javé, ou seja, Senhor Deus, para com o seu povo escolhido. Iniciando agora o nosso estudo aqui, lembrando que esse estudo que a gente vai estar fazendo é de maneira bem resumida, para que vocês possam, de alguma maneira, ter uma chave de leitura e uma chave de estudo diante das Sagradas Escrituras. A gente fez uma divisão aqui, de acordo com essas fontes que foram passadas para vocês no início, mas de maneira bem resumida, para que vocês possam, de uma maneira mais simples, estar entendendo um pouco mais sobre os livros do Pentateuco. Iniciando agora o livro de Gênesis, ou seja, a origem, onde tudo começou. O livro do Gênesis é o primeiro livro que encontramos na Bíblia, mas não é o primeiro a ser escrito. Todo ele é um retalho de tradições orais e escritas, histórias e lendas de várias épocas. Ou seja, ele foi sendo montado a cada parte, por povos diferentes. Com a memória dos livros bíblicos, o Gênesis não foi escrito na época em que os fatos aconteceram. Ele ficou pronto, como conhecemos, após o retorno do exílio na Babilônia, por volta do ano de 400 a.C.
E ele teve 3 momentos importantes na sua elaboração. Durante a monarquia, principalmente no reinado de Salomão, de 971 aproximadamente a 931 a.C. Durante o período de entre 800 a 700 a.C., durante o período do exílio na Babilônia e pós-exílio, 586 a 400 a.C. Para que a gente pudesse entender e dividir o Gênesis em partes, nós vamos dividir ele em 3 partes, que são as origens, do capítulo 1 ao 11, os patriarcas e matriarcas, do capítulo 12 ao 36, e na terceira parte, formando a terceira parte, José e seus irmãos, do capítulo 37 ao capítulo 50. A primeira parte, ela traz para a gente relatos da criação da humanidade e do universo, a primeira obra, que é o ser humano, o qual ele colabora com Deus na criação. Tudo é obra de Deus, e ele viu que tudo era muito bom, até que surge a serpente, né, para estragar todo o projeto divino. Com isso nasce o pecado. Os irmãos entram em conflito, Caim e Abel, e as águas vêm para renovar a humanidade, junto com Noé. Mas esta prefere construir seu próprio projeto, que a leve até o céu. Fechando essa primeira parte, a gente dá sequência agora com a segunda parte, que é do capítulo 12 ao 36. Essa apresenta a história dos patriarcas e matriarcas, que no caso seria o ciclo de Abraão, que mostra a relação entre as tribos do sul, do norte, antes, durante e após o exílio, e depois com o ciclo de Isaac e Jacó, que são as tradições dos patriarcas e matriarcas das tribos da região do norte, Betel e Siquém. Fechando aqui com a terceira parte, do capítulo 37 e 50 ao 50, essa parte ela nos traz a história dos filhos de Jacó, mais precisamente as histórias de José. José, o sonhador e rejeitado pelos seus irmãos, que de tanta inveja, de tanto desejar o mal dele, vendem José aos ismaelitas. E estes os levam para o Egito. E o jovem, na escravidão ali, ele sobrevive todo aquele sofrimento e dentro da sua competência na questão administrativa, ele acabou se tornando um homem influente e um homem forte do faraó, que acabou ganhando a confiança do faraó, né? Aí José se desenvolveu tudo ali, mais na frente ele acabou salvando a sua família com a crise que teve na época da seca do deserto, né? E levou todos eles para viver com ele no Egito. Aí isso aí a gente finaliza de maneira bem resumida e, igual eu falei anteriormente, só para a gente ter uma fonte de estudo bem dinâmica, ok? Passando para o segundo livro, né, do nosso Pentateuco, o segundo livro, Êxodo, que significa saída. Êxodo é uma palavra de origem grega e significa saída, retirada. O maior destaque, né, do Êxodo foi conseguir fugir da opressão do Egito e se entregar a outros grupos de pastores e camponeses, formando o povo de Israel nas montanhas de Canaã. Foi o fato marcante do livro do Êxodo, foi a libertação, a saída da opressão do Egito. Em 40 capítulos, o livro do Êxodo ele narra a libertação dos hebreus da opressão do Egito, sob a liderança de Moisés, conta-se sobre a passagem do Mar Vermelho, o dom do maná, a entrega dos 10 mandamentos e suas leis complementares, a confecção da Arca da Aliança, as leis referentes à construção do santuário e a seus ministros,
o episódio do bezerro de ouro e a construção do santuário. São as partes que destacam mais os 40 capítulos do Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. E a gente divide também o Êxodo em 3 partes. A primeira seria a opressão do Egito, a caminhada no deserto até o Monte Sinai e a aliança com Deus no Monte Sinai. Agora a gente vai, a cada parte, poder estar passando fatos acontecidos em cada momento desse do livro do Êxodo. A primeira parte, e eu acho que foi uma fundamental, ela narra a opressão, a mediação e a libertação dos hebreus. Deus ouve o clamor do povo e desce para libertá-los. Moisés tenta de qualquer maneira convencer o faraó para que ele pudesse libertar seu povo, mas o faraó ele resiste, ele não queria libertar o povo do povo hebreu da escravidão. Aí começou o confronto junto com a força de Deus, né? Que foram as 10 pragas, né? Mas sempre na liderança de Deus, sempre Deus por frente e Moisés sendo o ponto ali de referência para que todos pudessem acreditar nele como sendo ali um representante de Deus ali. E o pessoal, tudo oprimido, sendo ali, vivendo como há muito tempo escravo ali no Egito, se fortaleceu através de Deus por Moisés. Essa primeira parte, ela encerra, ela concluindo com a vitória, né, do povo hebreu, com o cântico de Moisés e Miriam. Foi um fato marcante também dessa primeira parte. A segunda parte, ela relata a caminhada de Israel do Egito para o Monte Sinai. Javé, ou melhor, Senhor Deus, alimenta e sacia seu povo em sua permanência no deserto. A caminhada no deserto, gente, ela simboliza também a vida que ela é contínua em busca de um sentido individual e comunitário. Já a terceira parte, o povo chega no Monte Sinai, onde Moisés recebe as leis e Deus. A expressão maior dessa aliança está no Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Nessa parte, distingue-se ali o Código da Aliança, as instruções sobre a construção do santuário, a ruptura da aliança e a sua renovação, e a execução das instruções do santuário, que são as 3 partes que marcaram a passagem do livro do Êxodo. Indo para o terceiro livro do Pentateuco, livro do Levítico, da tribo de Levi. Em hebraico é conhecido pelo nome da primeira palavra, Uaika. Em português recebe o nome de Levítico porque deriva da tribo de Levi. Este livro ele trata justamente das funções e normas a respeito do culto. Essa obra ela é atribuída à escola sacerdotal e concluída após o retorno do exílio na Babilônia pelo ano de 400 a.C. O Levítico ele é importante para o povo judeu, é o coração da Torá, centro do Pentateuco. E a gente poderia assim dividir o Levítico em 6 partes, que seria a primeira, lei dos sacrifícios e ofertas, do capítulo 1 ao 7, a consagração dos sacerdotes, do capítulo 8 ao 10, lei do puro e do impuro, de 11 a 15, 4, como o grande dia da expiação, o dia do perdão para os judeus, Código da Santidade, do 17 a 26, e o 6 é o apêndice, que seria o resgate das ofertas votivas.
A primeira parte abrange os capítulos 1 e 7, que esse é o código sacrificial, representa a liturgia que começa a florescer no Templo de Jerusalém, após a sua reconstrução. Seria a organização litúrgica que hoje a gente temos na igreja, já nesse capítulo do 1 ao 7. A segunda parte, ela narra as instruções sobre a consagração ou investidura dos sacerdotes e a correta realização dos rituais. Ou seja, é determinada a consagração dos sacerdotes ao santuário. Seria como se fosse hoje para a gente a investidura dos nossos padres, bispos. É através dessa parte, seria do capítulo 8 ao 10, nos dias de hoje, né? A terceira parte, do capítulo 11 ao 15, ele trata da lei do puro e impuro. Puros são aqueles que podem ser oferecidos ao Senhor e que podem ser comidos, e os impuros são os que os pagãos consideravam sagrados na época. Já no capítulo 16, que é o ponto mais alto do livro dos Levíticos, que é o coração do livro para os judeus, que é o dia da expiação, ou seja, o dia do perdão, chamado de Yom Kippur, celebrado pelas comunidades judaicas. Seu objetivo era a purificação do santuário, dos pecados e das impurezas do povo, por meio de atos cultuais. A quinta parte, do capítulo 17 ao 26, é a lei da santidade. Deus conclama a comunidade a ser santa. Sejam santos como eu sou santo. Muito desse material é produto do tempo do exílio da Babilônia. E o Levítico termina com o capítulo 27, que é como uma espécie de apêndice. Determina taxas, resgates para as pessoas, os animais, as casas, os campos e conclui com os dízimos. Chegando agora ao quarto livro do Pentateuco, chamado Números ou Recenseamento. O livro dos Números, ele é o quarto livro da Bíblia e do Pentateuco. Ele contém 36 capítulos e ele se situa na etapa do deserto. Provavelmente ele recebeu esse nome porque o livro se dedica a alguns capítulos do recenseamento, ou seja, contagem do povo hebreu, organização. E a gente divide esse livro em 4 partes. A primeira parte, no deserto do Sinai, é a organização da comunidade e o preparativo para a viagem. Essa parte, eu acredito que ela liga o Êxodo até o Levítico. Segunda parte, saída do Sinai e marcha até Cádiz. Terceira parte, caminhada de Cádiz até as planícies de Moabe. E a quarta parte, nas planícies de Moabe e a preparação para entrar na terra prometida. O livro ele narra sobre a liderança de Moisés e Arão, seu irmão, a história da caminhada do povo pelo deserto, do Sinai até vislumbrar a terra prometida. Os levitas eram encarregados de transportar o santuário. Deus estava presente nessa marcha representado pela nuvem. Onde o povo hebreu estava, Deus acompanhava ele em formato de nuvem no deserto e guiando o povo pelo deserto. A história do povo em marcha pelo deserto é cheia de altos e baixos. O povo se queixa do maná, a falta de carne, mas Deus se mostra paciente e misericordioso, perdoa a culpa e a rebeldia do seu povo. O povo nunca esqueceu
Deus nunca esqueceu do seu povo. O povo que às vezes deixava Deus de lado, mas Deus nunca esqueceu. O livro do Números, ele mostra que o povo de Deus é um povo sempre em marcha. Um povo de profetas, iluminado pela palavra de Deus. O deserto é o lugar de purificação, mas também de formação, de uma consciência que lembra o povo que pertence a Deus. Chegando agora no último livro do Pentateuco, Deuteronômio, ou seja, segunda lei. É o último dos 5 livros do Pentateuco e significa palavras. É formado por diversos discursos colocados na boca de Moisés. É uma espécie de testamento espiritual sendo pronunciado por Moisés antes de sua morte. O livro é um fruto de longo e complexo processo redacional. A memória traz a lembrança de Moisés falando de séculos antes dos acontecimentos da queda de Samaria, em 722 a.C., Reino do Norte, e a queda de Jerusalém, em 587 a.C., no Reino do Sul, seguida da deportação para Babilônia. A composição do Deuteronômio acontece praticamente em Jerusalém. Com a queda de Samaria, muitos dos levitas fugiram para o Reino do Sul em Judá. Com a experiência que eles tinham vivenciado no Reino do Norte, eles deram sua contribuição ao rei Ezequias, que desejava fazer uma reforma diante do medo de acontecer no sul o que aconteceu no Reino do Norte. Podemos dividir o Deuteronômio em 4 partes principais, bem resumidamente: discurso de Moisés, do 1 ao 11, Código Deuteronômico, celebração da aliança e despedida e morte de Moisés, do capítulo 31 ao 34. O discurso de Moisés, ele resume a história da caminhada do povo de Israel do Monte Sinai até o Jordão. Segundo o discurso, ele retoma a história passada de Israel, que tem como cenário o Horebe, Monte Horebe. O Código Deuteronômico, ou Código da Aliança, que também era chamado, do capítulo 12 ao 26, é o núcleo mais antigo do Deuteronômio. Ele contém normas e instituições dos camponeses do norte de Israel. A celebração da aliança, que é a terceira parte da divisão, do capítulo 27 ao 30, ele traz as bênçãos e maldições para quem não cumpre ou não cumpre a lei ou a aliança, certo? E encerrando a despedida e morte de Moisés, do capítulo 31 ao 34. Estes capítulos, irmãos, eles formam a conclusão geral do Pentateuco e a transição para o livro de Josué. Moisés, ele muito contribuiu para o nascimento do povo. Ele foi assim a parte fundamental, né? Acompanhando desde a saída do Egito até a proximidade da entrada na Terra Prometida. Porque Moisés não conseguiu chegar na Terra Prometida e visualizou, eu vou ler inclusive depois uma passagem até que nos fala disso, mas ele não conseguiu chegar. A libertação é a obra de Deus.
Ele libertou o seu povo, escravo no Egito, acompanhou pelo deserto e lhe deu uma terra. Deus nunca esqueceu o seu povo. Volta a afirmar aqui. O povo esqueceu de Deus em algum momento. E para finalizar, eu gostaria até de fazer a leitura dessa passagem na Bíblia que nos fala da morte de Moisés, que está aqui no capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 5 ao 12. E aí morreu Moisés, servo do Senhor, em Moabe, como o Senhor havia dito. Foi enterrado no vale de Moabe, diante de Bet-Sheber. E até hoje ninguém conheceu o lugar de seu túmulo. Moisés morreu com a idade de 120 anos. Não havia perdido a visão, nem seu vigor havia diminuído. Os israelitas choraram Moisés na estepe de Moabe por 30 dias, até que terminou o tempo do luto por Moisés. Josué, filho de Num, tinha grandes dotes de prudência, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais surgiu em Israel outro profeta como Moisés, como quem o Senhor tratava cara a cara, nem semelhante a ele nos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer no Egito contra o faraó, sua corte e seu país, nem na mão poderosa, nos terríveis feitos que Moisés realizou na presença de todo o povo de Israel. Eu venho a finalizar aqui, caros irmãos, e agradecer a todos pela atenção. Eu acredito que possa ter ajudado vocês de alguma maneira, né? É um tema bem longo, né? Mas a gente dispôs de um tempo para poder explicar a vocês de uma maneira mais prática e de chaves de estudo, chaves de leitura, para que vocês possam aí sim estar procurando nas Sagradas Escrituras e estar se aprofundando um pouco mais. Eu vou finalizando por aqui, agradecendo a todos e obrigado pela oportunidade, principalmente das paróquias, e que eu acredito que eu possa ter contribuído para vocês de alguma maneira. Um forte abraço e fiquem com Deus.